Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso propósito de 21 dias de adoração e intercessão. Hoje nós já estamos no 7º dia. E o tema da nossa oração hoje é intercessão pela nossa nação brasileira. E nós já falamos logo no início desse propósito, a gente orou, intercedeu pela igreja. Não só pela igreja brasileira, mas por toda a igreja, né, em geral. E hoje a nossa intercessão, a nossa oração intercessória é pela nossa nação. A gente tem visto o quanto o Brasil ele tem andado na contramão da palavra de Deus. A gente vê tanta corrupção, a gente vê a violência, sabe? Esses dias assim eu tenho assistido bastante o jornal, né, que meu esposo gosta, e muitas vezes, sabe, praticamente todo dia eu tenho visto o quanto as mulheres estão sendo agredidas pelos seus companheiros, né? E esses dias eu fiz até um comentário, acho que foi com a minha filha, que eu disse assim, poxa, Deus ele criou o homem para que ele cuidasse da mulher, né? Ele sempre instruiu o homem para que ele cuidasse da mulher como parte mais frágil, né? Que a mulher o respeitasse. Deus sempre quis que houvesse essa união, mas a gente vê o quanto isso está contrário à palavra de Deus. A gente vê o homem fazendo totalmente o contrário, a gente vê o homem maltratando, vê ele muitas vezes até mesmo assassinando, né, a própria esposa. Então a gente vê tanta coisa ruim. Esse ano aqui no Brasil a gente viu tanta coisa ruim logo no início do ano. A gente viu o rompimento das barragens, a gente viu as crianças que foram que tiveram aquele assassino que entrou na escola. Então, assim, é tanta coisa ruim, sabe, que tem acontecido na nossa nação brasileira. A gente vê a corrupção no meio político e a gente vê o quanto falta, né, da palavra de Deus, da presença de Deus na vida de muitos brasileiros, né? A gente vê quantas pessoas estão aí, mesmo sendo evangélicas e se dizendo ser evangélicas, estão se corrompendo. Então nós precisamos orar para que o Senhor tenha misericórdia. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, Deus ele diz assim, ele faz uma aliança com Salomão. E ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, naquela época, essa mensagem foi exclusivamente para o povo de Israel, mas hoje essa mensagem também é para nós, porque nós que clamamos o nome do Senhor, nós precisamos orar para que a nação brasileira se arrependa dos seus maus caminhos, para que a nossa terra venha a ser sarada, para que venha haver a cura, e não só a cura física, mas uma cura emocional, espiritual, porque a gente vê tantas pessoas aí, o índice de suicídio, de homicídio, sabe, o índice de pessoas que sofrem com depressão, ansiedade, tem crescido rapidamente, sabe? Esses dias eu vendo no jornal, eu estava vendo que o Brasil é o segundo país com o maior índice de pessoas que sofrem com ansiedade, sabe? Então nós precisamos orar para que o Senhor venha intervir, para que o Senhor venha ter misericórdia da nossa nação, para que haja um avivamento, para que a igreja se posicione e comece a resplandecer a sua luz. A gente é sal, sabe? Então, aonde o sal chega, ele faz a diferença. Então, para que a igreja brasileira venha fazer a diferença, se houver um cristão em um hospital, se tiver um cristão ali que, por exemplo, é um policial, que trabalha na política, ou em qualquer área, sabe? Que ele possa fazer a diferença, que ele possa ser luz, ele possa ser sal na vida daquelas pessoas que estão ali. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor
de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Então a própria palavra fala que a gente tem que interceder, a gente tem que orar por todos os homens, orar porque isso é bom, isso é agradável a Deus, isso é aceitável ao Senhor. Então a gente precisa orar, a gente precisa se posicionar. Algo assim tem me chamado muita atenção, assim, meio que uma repreensão, que eu pensava muito assim, poxa, eu vou ficar orando por uma pessoa que nem ela mesma ora, nem mesmo ela quer orar. Como é que eu posso orar para uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado? Eu pensava muito assim, sabe? E pensava isso até esses dias atrás. Mas até que me veio uma pessoa e numa conversa entre elas, assim, o meu coração se entristeceu muito. Que eu fiquei pensando assim, poxa, quando eu digo assim que eu não oro por uma pessoa porque aquela pessoa é pecadora, eu tô querendo dizer que eu sou melhor que ela. E não há nesse mundo ninguém que não seja pecador. A gente é. A gente não pode viver na prática do pecado. Mas a gente também peca. A gente carece de oração. A gente carece de intercessão. Talvez você diga assim, mas eu vou entrar na brecha daquela pessoa. Não é, então eu vou sofrer opressão do inimigo por causa que eu vou ficar orando por aquele pecador ali, que nem ele quer se arrepender. A gente tem que pensar uma coisa, o inimigo, ele vai tentar nos oprimir de qualquer maneira. Se você estiver orando por você e falar, eu não vou orar por mais ninguém, só vou orar por mim, ele vai te oprimir para que você não ore por você mesmo. Se você orar por uma pessoa que você considera santo demais, ele também vai te oprimir, porque ele não quer que a gente ore, ele não quer que a gente busque, ele não quer que a gente leia a palavra, ele não quer que a gente cante louvores, ele não quer. A palavra de Deus fala que ele anda ao nosso derredor, bramindo como um leão, esperando a quem possa tragar. Então não pensa assim, sabe? Eu pensava muitas vezes assim, vou ficar orando para uma pessoa que nem ela quer buscar, vou ficar sofrendo retaliação à toa, sabe? Uma coisa conversando com essa pessoa, e ela disse assim, até um cachorro merece a oração, que dirá um pecador. E aquilo assim me tocou profundamente, uma coisa que ela falou, porque eu falei, é verdade. Eu oro até pela minha cachorrinha. Por que eu não posso orar por uma pessoa que muitas vezes está andando num caminho errado para que ela se converta? Eu tenho que pensar que a alma. Às vezes a gente fica com muita raiva de ver aquelas pessoas sendo assaltadas, assassinadas. Às vezes dá um ódio na gente, porque a gente é pecador, a gente peca, a gente acaba pensando besteiras, a gente pensa, meu Deus, olha, Deus podia sarar aquela pessoa e levar embora logo. Às vezes a gente pensa nessas coisas, mas a gente tem que entender que é alma. E se o Senhor Deus, que é perfeito, não tem pecado, sabe? É um Deus maravilhoso. Ele olha para essas pessoas com amor. Jesus morreu na cruz por todos. Ele não morreu só pelos santos, não, por aqueles que eram curados, sarados, não. A Bíblia fala, Jesus ele fala que ele veio para os doentes, para aqueles que necessitam. E é exatamente essas pessoas que muitas vezes a gente diz, eu não oro por essa pessoa. É para essa pessoa que o Senhor Jesus veio. É para essas pessoas que muitas vezes a gente acha que não é digna nem de oração, que a gente muitas vezes diga assim, essa pessoa que quiser se livrar desse pecado, dessa vida que ela está vivendo, ela que ore. É para essa pessoa que Jesus veio. Então, se Jesus é perfeito, ele veio, morreu na cruz por essas pessoas, porque eu e você não podemos orar e pedir para que o Senhor venha ajudar essas pessoas que estão andando em caminhos errados, em caminhos contrários. Nós devemos exercer o amor. Jesus diz que nós devemos orar, interceder por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos perseguem. E isso não é uma coisa fácil. Eu não sei se você chegou a ver um vídeo que ficou muito famoso na internet, até um vídeo antigo, de uma mãe que teve o seu filho assassinado e ela foi lá na prisão e orou por aquele assassino que matou o seu filho. Ela podia dizer assim, eu não vou orar por ele não. Ele quiser, ele que ore. Eu quero mesmo que Deus pese a mão sobre ele. Mas ela não fez isso.
Ela teve assim um ato de coragem e de verdadeiramente um amor, mas um amor que não é humano, é um amor de Deus, que veio ali no coração daquela mãe, e ela foi lá e orou e evangelizou aquele rapaz que ficou até sem palavras, não sabia nem o que dizer para aquela mãe. E muitas vezes falta em nós o amor, né? Muitas vezes a gente vê esses políticos, né, quando fica sabendo as maracutaias que eles fizeram, a gente fica tão revoltado, a gente fala, meu Deus, né? Deus podia mandar todo mundo pra cadeia, matar todo mundo, a gente já começa a imaginar um monte de coisa ruim acontecendo com todos eles pagando por aquilo que eles estão fazendo. Mas o Senhor quer que a gente ore, o Senhor quer que a gente ore pelas autoridades da nossa nação, sabe? A gente tem que entender que se a gente não orar, se a gente não interceder, sabe? Muitas vezes a gente está deixando de cumprir aquilo que o Senhor quer. A oração é a maneira de uma nação se comunicar com Deus e de Deus se comunicar com o seu povo. Então nós precisamos exercer, né, esse mandamento que o Senhor nos deixou, que é de orar, de interceder. Então eu convido você hoje. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar para que a vontade de Deus venha se manifestar na nossa nação, nas escolas, sabe? Orar porque essa semana agora, mais uma vez, né? Eu vi na TV passando que 2 adolescentes entraram armados na escola e começaram a atirar. Graças a Deus não morreu ninguém. Parece que foram só 2 crianças que foram feridas. Mas nós precisamos orar, porque você já imaginou se fosse as minhas filhas, seu filho, sua filha, que estivessem na escola e entrasse ali um bandido e começasse a atirar? Nós precisamos interceder para que esses adolescentes, essas crianças, sabe, venham conhecer a palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha ser pregada nas escolas, porque... Sabe, tem uma frase que um dia eu vi assim falando, né? Uma frase bem conhecida, que fala que a Bíblia, ela é impedida nas escolas, mas ela é liberada na prisão. Talvez se a criança, ela lesse a palavra, ela conhecesse a palavra na escola, ela não precisava ler na prisão. Então vamos orar para que a palavra de Deus, para que a vontade de Deus venha se manifestar em todas as áreas do nosso país, na política, na educação, sabe? Até mesmo nos presídios a palavra de Deus venha alcançar a vida daquelas pessoas, porque são almas. Não esquece, são pessoas que cometeram pecado, pessoas que erraram, mas são almas. E o Senhor Jesus, ele fala que o desejo deles é que todos cheguem ao arrependimento. Ele não diz que é só aqueles que andam na vida certa, é que todos, ele veio para todos. Então vamos orar para que a palavra de Deus, que a presença de Deus venha se manifestar no nosso país, para que haja um avivamento, haja conversão, para que haja um avivamento, para que muitas pessoas venham se converter, venham conhecer a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um ótimo dia na presença do Senhor, em nome de Jesus.